inclusive o artigo 37 da Constituição lá, que diz que é um dos princípios que a gente tem que obedecer é a eficiência da instituição, né? E daí, com essa intenção de melhorar os seus resultados e buscar essa eficiência. Oi, Kleber. Quem está na live está escutando o meu áudio? Estão escutando o meu áudio? Eu estou escutando, Kleber. Assim. Ótimo, professor Paulo. Hoje o professor Paulo Tetsu Yamamoto, ele está substituindo o professor reitor do Instituto Federal do Paraná, professor Odacir Antônio Zanata. Vocês estão escutando agora? Tem alguém falando que está mudo ainda. Estão escutando? Está sem som. Está escutando, professor Paulo? Eu estou escutando. Você está me ouvindo também, Kleber? Estou ouvindo perfeitamente. Estou ouvindo perfeitamente. Okay. Professor Paulo, dê as boas-vindas a todos e para a gente poder iniciar a nossa live. Bom, boa tarde a todos e a todas. O Instituto Federal do Paraná está muito feliz neste momento por estar oportunizando aí esse encontro, com a Universidade de Harvard na questão da arte, da cultura, que é um dos eixos no nosso plano de desenvolvimento institucional e especialmente na internacionalização que o professor Kleber, tem essa atribuição dentro do Instituto Federal do Paraná e que tem feito com grande competência essas aproximações e oportunização aos nossos estudantes e à nossa comunidade. Então, quero parabenizar a Kleber por essa iniciativa e também desejar a cada um dos nossos estudantes inscritos e que estão participando desse evento, por esse interesse na questão da arte, da cultura, que é fundamental para o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Sei também, professor Kleber, que já está pré-agendado aí um encontro no próximo mês com questão do circo, de Solé. Então, também já convidar todos os nossos estudantes para mais esse evento. E dizer a vocês, estudantes, que são oportunidades raras, que nós temos de conhecer um pouquinho da arte, da cultura de outros países, e em especial de uma universidade tão renomada como a Universidade de Harvard, que é referência em todo o mundo. Então, acho que é uma grande oportunidade. Eu tive a oportunidade de visitar a Universidade de Harvard há alguns anos atrás, e sei, da grandiosidade e da significância que a universidade tem no contexto mundial, e isso é uma oportunidade rara para vocês. Então, espero que vocês consigam, nesse evento, assimilar ao máximo daquilo que é feito na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e que nós possamos cada vez mais, professor Kleber, caminhar para a internalização, fazer com que os nossos estudantes se sintam nesse mundo globalizado, no mundo 4.0, cada vez mais digitalizado, e que a gente possa, então, acompanhar as tendências mundiais. Então, quero, em nome do magnífico reitor, professor Odacir Zanata, e em meu nome, desejar um bom curso, sucesso no evento, professor Kleber, e a todos os estudantes que estão participando, e contem sempre com a reitoria. Nós temos aí um plano ousado aí de a gente tentar se internacionalizar, e esse é mais um passo aí para esse caminho. Então, sucesso, muito obrigado por essa oportunidade, e vocês, estudantes, aproveitem ao máximo esse evento e nos próximos que a área de internacionalização estará promovendo. Muito obrigado e sucesso aí, Kleber. Obrigado, professor Paulo. Até mais.
Vou substituir agora o professor Paulo e vou colocar aqui o nosso convidado de hoje, ele que veio diretamente de Harvard, mas estamos aguardando a entrada dele aqui, João Krug. Seja muito bem-vindo, João. Oi, tudo bom? Bem, tudo bem, seja muito bem-vindo. E bem, aviso a todos que, para quem não fez ainda a inscrição ou precisa confirmar a presença, está o link aqui embaixo, então você clica e entra lá. Bem, eu quero começar apresentando, gente, eu vou apresentar apenas um pouquinho do currículo desse fantástico gênio que está hoje compartilhando esse conhecimento com nós, apesar de toda a humildade dele, nos engrandece a sua presença. Ele é graduado em Harvard com altas honras em teatro, dança e mídia, selecionado para o programa Work Study da companhia IMABES, nossa, é meio grande aqui, depois ele vai explicar, uma das maiores companhias de hip hop do mundo, coreógrafo das companhias de balé e hip hop de Harvard, além de vários certificados. Nossa, é muito legal estar recebendo você aqui, João. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua formação, um pouquinho mais sobre a sua história, para toda a galera que está assistindo aí. Gente, vai escrevendo aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, tá bom? Então, é difícil, né? Assim, saber por onde começar às vezes, mas eu acho que ensino médio é um bom ponto de partida, porque foi quando eu acho que eu dei os primeiros passos para ir para fora, sabe? Então, eu nem considerava ir para fora, eu não considerei ir para fora de verdade até o terceiro ano do ensino médio, né? No terceiro ano do ensino médio eu tive algumas chances bem legais em duas coisas às quais eu dava muita atenção no ensino médio, que eram física e astrofísica, astronomia e dança. Então eu fui para uma Olimpíada Internacional de Astrofísica na Indonésia, no meu terceiro ano de ensino médio. Fui selecionado no segundo e participei no terceiro, né? Mas no terceiro ano, o meu grupo de hip hop, na época o Lotus Companhia de Dança, também foi selecionado para competir no Festival de Joinville, que é o maior festival do mundo. Eu já estava há alguns anos com eles, eu acho que no terceirão eu já estava há 6 anos com eles. Então, no terceirão, as duas coisas ficaram muito fortes para mim, a ponto de serem trabalhos, as duas. Eu passava 50 horas por semana no estúdio, e eu passava 50 horas por semana... Quer dizer, né? Você passa muito tempo na escola, daí chega em casa, estuda mais. Mas o difícil é que no Brasil eu não podia cursar física e dança ao mesmo tempo, porque os dois só tinham em faculdade pública, e você não pode cursar 2 cursos públicos simultaneamente, mas eu não estava decidido no que eu queria, né? Então se apresentou essa oportunidade de ir para fora, porque lá você só define o seu curso no terceiro ano. Nos 2 primeiros você faz matérias em geral e tudo mais. E essa opção me foi apresentada treinando para essa Olimpíada Internacional de Astrofísica. A gente foi para Minas Gerais num treinamento. E lá, essa cultura não é tão forte no Paraná, mas o pessoal de São Paulo e do Nordeste aplica muito para ir para lá, como a gente aplica para PUC, para Federal, enfim. Lá isso é mais normal, assim, já está na lista de faculdades que a pessoa vai tentar entrar, Harvard, Princeton, enfim. E me perguntaram se eu não tinha pensado nisso, e na época eu não tinha, mas eles falaram, você devia tentar porque você faz bastante coisa além da escola também, e eles gostam disso. Então eu apliquei, infelizmente eu passei, né? E eu já tinha esse sonho de ir lá conhecer como é o mundo da dança nos Estados Unidos, porque em 2014, com esse meu grupo de dança, o Lotus Company de Dança, a gente foi para Nova York e treinou por 2 semanas na Broadway Dance Center, que é o nome de uma escola de dança perto da Broadway. E lá eu me encantei bastante, assim. E no primeiro ano em Harvard, a gente recebia um dinheiro de Harvard, quer dizer, pessoas que não tinham dinheiro para pagar a escola, além de receberem a bolsa, porque a bolsa não é por mérito, é por necessidade. Então, se você mostra que você não consegue pagar, eles pagam para você. E no primeiro ano, todo mundo que ganhava essa bolsa também ganhava $2.000 por semestre para se ajustar ao novo país.
E eu não senti muita necessidade de me ajustar, porque o Brasil não é tão diferente dos Estados Unidos. Muita gente usava para comprar roupa, mas Curitiba é fria também, então não me senti tão despreparado. E eu usei esse dinheiro para comprar passagens de ônibus para no fim de semana e fazer aulas em Nova York, onde o meu grupo tinha visitado em 2014. Então, para quem não sabe, Harvard fica em Cambridge, que é do lado de Boston. É mais ou menos a mesma distância. Boston, Nova York, é mais ou menos Curitiba, São Paulo. Mais ou menos. Então, eu usei esse dinheiro que Harvard me deu para me adaptar ao novo país. Eu comprava a passagem mais barata que tinha do ônibus. Era um ônibus que saía sábado às 6 da manhã, de Boston para Nova York. Passava o fim de semana em Nova York fazendo aula. E voltava para Harvard segunda de madrugada às 5 da manhã. E daí começava a semana de Harvard. Então é como se eu cursasse 2 cursos. Eu fazia Harvard durante a semana, dançava no fim de semana. Então era cansativo, mas era legal também. Tinha essa coisa meio... Você sentia meio num filme, sabe? Acordava às 6 da manhã no sábado para ir para Nova York. Com, né, minha primeira vez lá morando também. Então foi bem legal e foi crescendo esse envolvimento com a dança. Mas Harvard era difícil também de conciliar, porque você acaba tendo 2 agendas. Porque Harvard não tem tanta coisa prática de dança, honestamente. Eu gosto de uma agenda, assim, eu acho que você fazer uma agenda boa, alongar, porque você é atleta também, então alongar, ir para academia, se preparar e todas essas coisas, e daí treinar vai umas 8 horas por dia, além do currículo de Harvard, então que às vezes não tinha nada a ver com isso, então ficava 8 horas mais Harvard, às vezes, né, pegava um trabalho de meio período, daí ficava com 0 tempo mesmo. Aí foi difícil, assim, eu queria me dedicar mais à dança especificamente um tempo. E depois de 1 ano e meio em Harvard, eu acho que eu juntei dinheiro com trabalho de meio período e com uma vaquinha online para morar em Los Angeles por 6 meses. Eu fui para lá e lá foi um semestre só de dança, assim. Lá eu não fiz mais nada, eu dancei em ótimos estúdios, né, pagando aula, claro. Eu juntei dinheiro para pagar um programa no Millennium Dance Complex, que é bem reconhecido. Conheci alguns professores de quem eu sou amigo até hoje e tive algumas oportunidades incríveis, né, como essa. Eu ganhei uma bolsa para participar da audição para essa companhia que chama Ama Beast. Participei da audição e na audição você podia passar tanto para o grupo oficial quanto para a categoria de base, ou esse work study. Eu passei para esse work study, no caso. Mas eu fiquei muito feliz porque isso me abre portas para voltar para lá e fazer aulas de graça com eles, por exemplo. Que para quem ganha em real faz muita diferença, porque é $20 por aula, né? E não tem como bancar o número de aulas que você precisa para treinar bem ganhando em real. Então, essa chance foi muito legal e também foi uma conquista muito boa, né? Mas, então, eu voltei para Harvard depois de passar esse tempo em Los Angeles. E daí estava mais concentrado ainda na dança, mas eu descobri um problema no quadril e eu tive que operar esse quadril ano passado. Agora faz um pouco mais de 1 ano que eu operei. E não adianta, né? Quadril te tira da dança porque não tem o que você possa fazer, você usa para tudo. Eu comecei a treinar, eu só dançava hip hop até ir para Los Angeles, mas em Los Angeles comecei a fazer balé contemporâneo, jazz, enfim, todos os estilos, queria ser mais completo, e isso ficou impossível com uma lesão. Mas eu não queria estacionar 100%, né, por todo o tempo da recuperação, que ia de 6 meses a 1 ano, e eu decidi usar esse tempo, então, para investir em o que eu posso fazer com a dança, porque eu tô treinando dança, tô ganhando técnica e tal, mas já que agora eu não posso mais dançar, o que eu posso fazer com o que eu já sei, ou o que eu posso tentar fazer à medida que eu aprender mais na dança. Então, para estudar o que eu posso fazer, eu fiz um semestre abroad, um semestre fora dos Estados Unidos, em que você continua o currículo, mas você faz em outro país. E eu escolhi ir para o Japão. E lá eu comecei a trabalhar no meu TCC em dança, né? E o meu TCC foi como a dança e coreografia e performance podem ajudar a campanha para o desarmamento nuclear. Então, Show.
É, e foi muito bom ir lá, e ir para Hiroshima, ir para Nagasaki, né? Conversei com ativistas lá, porque pelo registro histórico das únicas duas bombas atômicas, a atividade lá é muito mais forte. Então, falei com sobreviventes, falei com ativistas, outros artistas que estavam envolvidos com isso também, né? E quando voltei para Harvard, eu pude continuar isso e botar um pouco mais no estúdio desse estudo teórico que eu fiz no Japão. Morar no Japão também era um sonho meu, continua sendo, vou voltar para lá alguma hora, mas foi ótimo também tirar um semestre em que eu realmente não podia dançar para me reorganizar mentalmente e conhecer um lugar pelo qual eu sempre fui apaixonado e tudo mais. Voltei para Harvard, começamos a trabalhar nesse show, né? Mas Covid e eles evacuaram o campus e eu tô no Brasil agora, inclusive. Eles mandaram todo mundo de volta para casa. E o que era um show, né, prático, que era um espetáculo, uma apresentação, eu tive que transcrever a apresentação em um livro. Eu tive que escrever, né, transcrever, no caso, a apresentação em forma de um livro, explicar as ideias por trás e virou um trabalho mais teórico, mas ainda assim fiquei feliz dele ter sido reconhecido. E eu quero continuar investindo nisso. Eu acho que dá para investigar mais, porque eu senti a falta de estar no estúdio para realmente botar isso na prática um pouco mais, porque eu estava lesionado enquanto eu fiz a parte teórica da pesquisa e quando eu fui para a prática foi interrompido, né? Mas mesmo assim ainda é algo legal para eu trabalhar agora no mestrado em UCLA, que eu começo em setembro, na Universidade de Califórnia, em Los Angeles. Mas eu vou começar aqui no Brasil, no caso, porque por enquanto todas as aulas são online, né? Ainda não está resolvida a situação do Covid-19, enfim. Por enquanto vai começar aqui, mas não tem problema, eu tenho como investir aqui ainda. Mas essa é a primeira coisa para a qual eu estou olhando agora, né, no futuro próximo. Estão vindo umas perguntas aqui, você se importa se eu É responder? muita. Eu vou traduzindo aqui, pode ficar tranquilo. Quando tiver as perguntas, eu estou anotando as perguntas mais relevantes. Lembra, gente, que nós não vamos conseguir responder todas elas, porque são 150, 160 pessoas no pico aí, O mas pessoal já me mandar no direct também, que daí eu posso responder no isso, próprio tempo. Eu sou bem ocupado, então às vezes eu demoro para responder, mas se tiver lá, alguma hora eu consigo responder, eu acho. eu quero só deixar um recado para quem está agora. Quem não preencheu ainda sobre o certificado, entra na BIOS do perfil, aqui em cima são dois perfis que nós estamos usando. Um dos perfis é o meu, é o @KleberSerafim. Entra lá que eu salvei o link, porque eu não consigo colocar link, que dá para clicar aqui para você preencher seus dados, para você receber essa certificação. Bem, continuando isso, é fantástico, primeiro é fantástico essa história, e todo mundo está perguntando, mas ele está em Curitiba? Sim, a oportunidade, aqui nós temos hoje em Curitiba aproximadamente 4 mil alunos, nós temos aproximadamente 35 mil alunos no Paraná, e é interessante os alunos verem que todos têm condições. Você saiu daqui, teve condições, no momento por causa do Covid está aqui, mas em breve estará voltando, e além de tudo isso, talvez uma pergunta bem inicial é como você define hoje a arte? Você que viveu já a arte em Harvard, viveu a arte no Japão, viveu a arte já na Califórnia, assim, talvez 10, 15 minutos para você explicar o teu sentimento, como que você se considera hoje a compreensão sobre a arte, sobre a dança, principalmente hoje está numa vibe muito grande do hip hop, né? Tudo isso, como você entende a arte, João? Eu acho, essa é uma pergunta bem difícil, bem, né, bem ampla. Eu normalmente não me preocupo tanto em definir a arte, quanto eu me preocupo em pensar no que ela traz para mim, no que eu trago para ela também. Eu acho, eu não quero só beber, sabe assim, eu quero dar de volta, eventualmente. Mas hoje eu sinto que eu ainda hoje
ganho mais da arte do que ela ganha de mim hoje, né? Eu quero crescer como uma pessoa que produz arte para eventualmente me sentir, acho que em uma posição, em um certo estado em que eu possa me focar em dar de volta, em criar mais. Mas claro, você sempre está fazendo os dois, né? Mas a arte, o que eu acho legal é pensar, eu penso muito na diferença entre o que a gente faz e o que a gente é, porque eu acho que às vezes vira. Meu pai falou isso esses dias, eu achei uma pergunta genial e que resume o que eu penso, que é quando a gente vê uma criança, a gente pergunta o que você quer ser ou o que você quer fazer, mas a gente nunca pergunta quem você quer ser, né? E eu acho que quando pensa no que você quer ser, fica ou no que você quer fazer, a gente se foca muito em produzir algo mensurável e precisa sempre de um resultado e precisa sempre de algo que você possa mostrar para os outros e tá aqui. E eu terminei tantas planilhas, eu tive produtividade X, eu ganhei tal salário, eu fui para tal lugar, enfim, são tudo coisas que eu tenho. E eu não ligo muito, eu não me incomodo com o gostar de ter. Eu, no Japão, fiz muitas coisas que eu queria ter. Eu queria ter a experiência de viajar para certos lugares, eu queria ter a experiência de comer tal coisa, enfim. Mas o ter sempre gera cobrança, eu acho. O ter gera, e não uma cobrança, na maior parte do tempo, uma cobrança não saudável, porque é uma cobrança que vai além do que você, daquilo pelo qual você é responsável, sabe? Então, uma meta que não depende só de você é uma cobrança injusta com você mesmo, porque se você quer emprego X, você sozinho não consegue garantir que você vai conseguir aquele emprego, porque depende das pessoas na decisão, depende das outras pessoas que estão competindo com você, enfim. Mas a arte, eu acho que ela tira o foco, ela puxa o foco para longe desse o que você tem para me mostrar que você fez, que você conquistou, que você é bom, que você é. Eu acho que ela tira o foco dessa coisa tão mensurável e ela põe isso mais numa esfera de você doar para algo e ver o que aquilo te dá de volta. Você botar várias horas dentro de alguma coisa. A maioria das pessoas que você conhece, que eu conheço, que começaram arte no ensino médio, que começaram arte no fundamental, né, faziam por elas mesmas, não no tempo de escola, faziam um tempo livre, né, que era algo que elas gostavam e doavam tempo para, e depois, quando percebiam, elas estavam melhores naquilo, e aquilo dava um resultado para elas, aquilo dava uma satisfação para elas de terminar um desenho, de compor a sua primeira música, dançar sua primeira coreografia, enfim. O quão boa ela é, não sei, é impossível. E eu tive dificuldade com isso, de tentar mensurar o quão bom era o que eu estava produzindo por muito tempo. Mas quando você aprende que você tem que largar disso, tipo, não funciona aqui. Não, você consegue medir um pouco quando você está melhorando, sim, mas você não pode se apegar a isso. E você deixar isso, largar isso, tira o teu foco do que você quer ter, do que você quer ganhar com aquilo, e sim no que você está se tornando por praticar aquilo sempre. Eu acho que a arte é muito isso para mim, é de ser uma prática constante, né? É algo que você sempre faz, ou fazendo mesmo, ou só de pensar naquilo. Né? Quando eu estava lesionado, eu não estava dançando. Estava fazendo fisioterapia, não estava dançando, mas eu estava pensando em arte. Né? Eu estava pensando em dança. E é algo que, ao você repetir por muito tempo, ou pensando ou na prática, você vira alguém diferente, né, sem perceber. E é algo que você não consegue medir, mas exatamente por você não conseguir medir, ela tira aquela tua necessidade, tira a possibilidade, na verdade, por isso tira a necessidade de você medir e controlar tudo. E isso, na verdade, eu acho que de um outro jeito, talvez não intuitivo, é se abrir mão da necessidade de controlar tudo é um super controle.
sabe? Porque é muito difícil, cara. É muito difícil fazer uma coreografia e você põe ela no mundo e 1000 pessoas vêm e, e você tem que Opa, apertei errado aqui, gente, só um pouquinho. e você tem que falar para Estou você. tentando ajeitar aqui um recado, desculpa. Não, não, imagina. Um humor, uma descontração. Mas você abrir mão desse ter que medir, né? E falar, tipo, hoje eu sou uma pessoa que concluiu esse trabalho aqui, né? Antes eu era uma pessoa que tinha um trabalho na cabeça, hoje eu sou uma pessoa que botou esse trabalho no mundo. Eu acho que a arte é um negócio que é uma coisa que me faz sentir que eu posso trazer coisas que ainda não existem para que outras pessoas vejam também. Algo que está aqui, trazer ela para o papel, algo que está aqui, trazer ela para um show, sabe? E poder ver aquela coisa que você não consegue descrever, você está imaginando aquela coisa, mas não tem como descrever. Mas se você treina, se você ganhar técnica, que eu vejo como vocabulário para Uhum. comunicar certas ideias com arte, porque técnica é importante. Eu sou muito fã de Uhum. treinar muita técnica, que eu vejo como vocabulário. E você consegue compor um texto melhor com mais vocabulário, né? E qualquer que seja a sua forma de arte, é uma coisa que dá a chance de você mostrar, né, dar forma àquelas coisas que estão na tua cabeça. E eu acho isso incrível para mim, e me faz eu me sentir diferente. Eu acho que me faz diferente, com certeza, também. Puxa, muito fantástico a forma de compor toda essa ideia de como é a arte hoje para você. E uma pergunta que passou ali, por muitas pessoas comentaram, é o que você vê de diferente hoje, João, da arte no Brasil? Como ela é levada a sério, como é investido, como que as pessoas valorizam isso no Brasil e como estavam valorizando isso lá em Harvard, como estavam valorizando isso lá na Califórnia, lá em Nova York, onde você estava. Como é a valorização desde o profissional, desde o estudante, desde o coreógrafo, tudo isso, como que está sendo a valorização e como que é encarado a arte, essa diferença, encarado a arte no Brasil, encarado a arte nos Estados Unidos, no seu ponto de vista. Uhum. Eu acho bom fazer essa qualificação de o meu ponto de vista, porque hoje ele ainda não é tão amplo, eu diria. Eu acho que eu diria, por exemplo, especialmente na dança, que o centro da dança nos Estados Unidos é Los Angeles e Nova York também, mas Los Angeles mais, eu ainda diria, puramente para dança. E eu não passei tempo suficiente lá para dar um parecer tão completo, e o tempo que eu passei treinando e não trabalhando, né? Mas a principal diferença para mim é não. Eu acho que assim, claro que tem diferenças nos adultos dançarinos, né? E na pessoa que quer uma carreira e num coreógrafo, claro que tem. Mas eu acho que isso tudo são ramificações, pelo menos em parte, de algo que começa lá atrás, que é o que me marcou muito, que é quando eu cheguei em Los Angeles, havia centenas de pessoas que tinham 18 anos e dançavam há 15. E homens, especialmente, essa é a principal diferença. Dança é uma coisa de... Eu sempre falo, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E não tem um substituto para muito tempo trabalhando naquilo. Não, o que assim, eu acho muito engraçado essa mentalidade de que não, eu posso virar muito bom em uma coisa em 50 horas, que você faz em uma semana, né? Porque assim, queira ou não, a nossa ideia de muito bom é relativo. Então você vai pensar em alguém que é o melhor no que ele faz, ou não o melhor, esquece essa de ranquear, né? Eu não gosto disso. Mas uma pessoa que é muito boa no que ela faz. Ela é muito boa comparado com as outras pessoas que fazem a mesma coisa. Tipo, não adianta. E não tem que ser uma comparação cruel, mas é uma comparação só no sentido de o seu cérebro saber mais ou menos qual é o padrão daquilo, o quanto é possível uma pessoa tocar piano bem, né, quão preciso, quão harmonicamente, quão fluido, quão maduro pode ser um músico, sem você ter a experiência de ouvir e de ver bons músicos, né? Então, para você
Se você pensa em ser muito bom em algo relativamente, então, digamos, ser melhor, mas você estar naquele grupo de pessoas que se destaca em um campo, digamos. Se você acha que você consegue fazer isso só com 50 horas, qualquer outra pessoa que fizer 50 horas vai conseguir a mesma coisa que você. Ou muito perto. A não ser que você seja um gênio absoluto, mas se você for um gênio, você vai estar se comparando com outros gênios. E aqueles gênios vão estar treinando milhares de horas, então esquece. Se você ganhou algo com 50 horas, você só vai conseguir, você vai chegar no nível das outras pessoas que ganharam 50 horas. E se você quer ser aquele 1%, aquele 0,1%, então você tem que botar, né, aquela coisa, doar para a dança, doar para a sua arte. Um tanto de esforço que só 0,1% de pessoas que fazem aquela mesma coisa dedicam. Então, se eu quero ser o 0,1%, eu tenho que fazer o esforço do 0,1%, né? E é muito mais fácil quando você começa a botar essas horas de trabalho e estudo cedo. Eu não tô nem falando, eu não tenho tanto, eu tenho um pouco, assim, é verdade, é inegável, mas eu não tenho tanto da mentalidade de que você tem que começar uma coisa cedo para ser bom. Não, porque eu acho que quando você começa mais tarde, você também começa mais maduro, né? Mas, se você começou 8 anos antes, você tem 8 anos de vantagem. Você tem 8 anos de alguma coisa extra que você fez, que você provavelmente fez sem se estressar, porque você provavelmente fez porque estava gostando, né? Num extracurricular, em um treino depois da escola, enfim. E esse é um tempo que, se você começa cedo, você ganha de graça. Sem chegar com 17 anos e estar se formando, 21 e estar se formando na faculdade, pensando em um trabalho, e às vezes aquilo te bloqueia, né? Então, quem começa com criança, como criança, tem essa sorte, né? E no Brasil, o que acontece? Quando eu era criança, por exemplo, tem balé para as meninas, judô para os meninos, e já vem assim no currículo, né? Não vem como opções, e daí a maioria das meninas acontece de escolher o balé. Não, vem como meninas fazem balé, meninos fazem judô. Na minha época, pelo menos, eu imagino que hoje, em geral, não seja tão diferente ainda. E o homem que faz balé é gay, com certeza absoluta, que eu acho que já mostra dois problemas, na verdade. Um é um problema em relação a como é visto o balé, porque a pessoa ter um interesse no balé indica a sexualidade, quer dizer, a orientação sexual dela, por alguma razão, que não, falando por experiência. E dois, que o problema da visão em relação aos gays, porque se não fosse gays não fossem vistos de uma forma negativa, essa visão em relação ao balé nem seria um problema para começo de conversa, né? Não tem problema uma pessoa assumir que um bailarino de balé clássico é gay, se gay não é uma palavra negativa e não devia ser, né? Então, eu acho que tem essas duas coisas que travam muita gente quando cedo, e outras coisas que estão mais enraizadas ainda, eu acho, um pouco mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Um em relação à sexualidade, mas não só isso, em relação à arte ser vagabundagem, a arte ser a fuga do trabalho. Amigo, hoje, na quarentena, eu danço 8 horas por dia, sabe? Quando eu estava em Harvard, eu dançava 8 horas por dia e fazia Harvard. E por causa de quão competitiva é a arte, várias das pessoas mais dedicadas que eu conheço são todas artistas. Porque elas têm que fazer o trabalho delas além da pressão de realmente fazer um trabalho, de estudar alguma coisa de verdade, de ter um futuro que tudo vai tão contra tudo que eu acredito, mas enfim, são muito dedicadas. Amigos de quem eu tenho orgulho, outros artistas de quem eu tenho orgulho, né? Mas mesmo assim, ainda é visto como o artista, ele quer ser artista porque ele não quer se dedicar. Se você quer ser bom em arte, se você quer se destacar com a sua arte, você vai ter que se dedicar muito, muito. Não menos do que um médico, não menos do que um engenheiro,
não menos do que. Você escolheu um outro tipo de profissão que dá um ganho não mensurável. E isso é difícil, né? Isso é difícil mostrar, é difícil você ter que provar coisas, né? E daí escolher uma carreira que não te dá tanta coisa para provar, não te dá tanta coisa de... surgiu uma pergunta aqui que eu quero responder da Verônica, se puder. Isso, boa pergunta. Não vou nem anotar aqui, que essa aí foi ótima, Verônica. Obrigado, Verônica. Manda um avião. Gente, manda um coração, por favor, aqui pro João. Por favor, manda um coração. Vocês estão economizando o coraçãozinho do lado? Manda um coraçãozinho aí pro João. Fantástico. Pode falar, João. Não, enfim, essas ideias hoje, elas estão mais enraizadas no Brasil do que nos Estados Unidos, eu acho. É mais difícil apresentar, né, a dança como uma proposta de trabalho no Brasil, mas eu vejo crescendo muito, né? Tem escolas incríveis surgindo tanto em Curitiba quanto em São Paulo, especialmente de hip hop. E no Brasil, em vários sentidos, na questão prática, não é tão diferente de Harvard. Harvard, o departamento de dança dentro de Harvard sofre bastante. Porque em Harvard também não é visto como tão valioso quanto economia, quanto medicina, quanto, enfim, é um departamento que cresce. E os dançarinos que estão em Harvard, os professores dançarinos são incríveis. Um deles ganhou o prêmio de melhor dançarino da Europa em 2012. Dançarino em geral, melhor dançarino do mundo por uma revista europeia em 2012. Então, a equipe é incrível. Mas Harvard ainda está olhando para a economia, ainda está olhando para direito, ainda está olhando, enfim, mais do que para a arte. E por isso o nosso orçamento no departamento de dança não é tão alto. Na verdade, o departamento de dança nem é um departamento, ele é uma subdivisão do departamento de teatro, dança e mídia. O que também já mostra uma dificuldade, né? Então, assim, é bom também mostrar isso porque as pessoas não pensem que é tão diferente assim, né? Especialmente em instituições mais tradicionais e, honestamente, meio cristalizadas e congeladas assim no tempo, né? Harvard se beneficiou muito de uma ideia ou de uma imagem conservadora e de uma imagem tradicional que não serve tanto à ideia de investir em arte. Mas hoje isso vem mudado, graças a Deus. As pessoas, né, do departamento de dança, tanto os professores quanto os alunos vêm mostrado cada vez mais, eu acho, que quem está nesse departamento põe muito trabalho para isso. Mas isso ainda existe lá também. A comparação que eu estou fazendo agora não é só do Brasil com os Estados Unidos, mas quando eu digo que os Estados Unidos é um pouco mais aberto para isso, eu também falo, não dos Estados Unidos como um todo, mas de áreas específicas dos Estados Unidos. Algumas áreas em que existem escolas de arte, em que você faz um ensino médio artístico para ser um artista, e a metodologia é tão detalhada e metódica quanto uma metodologia de ensino normal, enfim. Alguns lugares dos Estados Unidos, especialmente Nova York, né, e Califórnia, tem isso mais forte, e aí você começa a ver a diferença de uma pessoa que começa com 3 anos e uma pessoa que começa com 15. Porque, claro que é possível ter sucesso com 15, né? Eu comecei balé com 18 e hoje já alcancei boas coisas, mas vou continuar, obviamente. Mas pensa na amostragem, pensa no número de pessoas. Você pode ter sucesso começando com 15, mas é mais difícil. Então pensa em quantos bailarinos, artistas, enfim, de sucesso a gente teria no Brasil se fosse dada essa opção no fundamental, na educação infantil. Pensa por amostragem, por simples amostragem. Tem milhões de jovens e daí dos que têm interesse, e tantos têm interesse, digamos 100 mil têm interesse, mas não é uma opção com 3 anos, quando 50% vão conseguir o que querem, né? Vira uma opção quando eles têm 15.
que daí é 3% que vão conseguir o que querem. Então, esses 100 mil, né, se começassem aos 3 anos, mais poderiam ter sucesso. É difícil você não desistir quando você começa com 15, porque você sente a pressão, né, de, cara, eu tenho muito para correr atrás, e especialmente carreiras como dança, como ginástica, carreiras em que você exige do seu corpo e por isso tem que parar cedo, especialmente com atletas. Cara, eu tenho amigo dançarino que se aposentou com 25, né? Porque não se cuidou muito bem e tudo mais. Mas tem Uhum. uma pessoa que começa com 18, vai dar tudo de si para ganhar um trabalho em 3 anos, trabalhar por mais 4 e se aposentar, né? Então, se essa opção fosse oferecida para mais pessoas numa idade mais jovem, essa é a principal diferença que eu vejo entre o Brasil e os Estados Unidos. Mais pessoas que começaram mais cedo e por isso tiveram mais chance de ter uma carreira mais longa e mais saudável também. Poxa, eu gostaria de também fazer uma pergunta baseada no seu comentário, João, porque no Brasil a gente vê hoje, desde cedo, por exemplo, vai ter escolinha de futebol. Se é uma menina que vai nessa escolinha de futebol, já fica um preconceito que essa menina está no lugar errado. Agora, nossa, muitas e muitas e muitas vezes escutei que para ser bailarino, de uma forma preconceituosa, é claro, né? Para ser bailarino não poderia ser homem. Agora, uma pergunta: você sofreu muito preconceito por fazer essas escolhas quando foi nos Estados Unidos? Você já sofreu algum dia preconceito nisso? Porque hoje o preconceito está enraizado nisso e impede. Hoje, artista, é isso bem que você falou, artistas hoje, por exemplo, quem está passando a maior dificuldade hoje nessa pandemia no Brasil são os artistas. Por quê? Porque não consideram como trabalho. Para o artista conseguir aquele apoio do governo de R$ 600 é uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque eles estão ajudando só quem são os trabalhadores, como se o artista não estivesse trabalhando. O artista com todas essas dificuldades, então eles não consideram como uma profissão. Muitos acham que é bico, eles chamam bem isso. Você está fazendo um bico aqui, né, e quando que você vai começar a trabalhar mesmo? Então eles não consideram, e é um preconceito, e é um machismo já estrutural mesmo, né? Isso aí não está tão simples, e me assusta também escutar de você que Harvard também, todo esse sonho, porque lá eu também, quando fui para Harvard, também só conheci o setor de inovação lá, que lá despeja dinheiro lá. Lá é o setor que despeja dinheiro. Lá não falta, de tudo que tem lá é do comprado no melhor, do melhor, do melhor. Mas eu não consegui, não visitei lá naquele momento a área de dança, mas eu imagino que não deva ser prioridade hoje, inclusive nos Estados Unidos. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre se você sofreu em algum momento, se há um pouco de discriminação, preconceito, e o que você acha que talvez seria, eu entendi que fazer desde criança, dar outras oportunidades, e talvez se complementar um pouco, o que você acha que poderia ser, no teu ponto de vista, claro, algo que a gente possa desenvolver e melhorar. Nós temos muitas pessoas que estão assistindo agora, muitas pessoas que vão assistir depois, e vai ficar no YouTube, entra ali, gente, no canal do YouTube, Educação Kleber Serafim, depois se compartilha com as pessoas, porque somos nós as pessoas que vamos mudar. Não adianta a gente esperar que alguém vai mudar para a gente, que vai cair um mártir. Se nós não discutirmos isso hoje, e nós não entendermos, porque, olha, de verdade, o que você me falou me deixou chocado. Eu não achei que Harvard estava considerando assim a dança, porque eu só vi abundância, mas você muito bem falou, eu fui num setor. Na verdade, eu fui em 3 setores lá. Eu fui na Business School, que lá também está cheio de grana investido, na área de medicina e na área de inovação. Mas eu não acabei não visitando naquele momento, não tive oportunidade de visitar, e entendo mesmo que se até lá estão tendo dificuldades. Então, gostaria que você complementasse um pouco, por favor. Uhum. Eu, felizmente, não sofri tanto preconceito aberto, né? Eu acho que toda essa coisa de eu sou privilegiado de não ter sofrido preconceito. Eu também sou homem branco, né? É uma posição bem diferente de uma menina negra querendo viver de dança, né? Enfim. Eu diria que, mas o preconceito afeta também na dança,
mesmo os menos afetados, ou os que não são tão afetados diretamente, porque eu acho que na minha posição, o que mais me afetou em questão de preconceito afetou quando eu comecei. Porque eu pensei em começou a ser oferecido no Bom Jesus, onde eu estudava na 4ª série. Mas eu tinha vergonha de dançar por algum motivo, não sei qual. Claro que hoje a gente sabe qual, né? A gente é meio criado assim. Mas eu podia ter começado a dançar na 4ª série. Eu falava, não gosto de dançar, eu gosto de assistir. Aí eu comecei com 12 anos em vez disso. Daí eu comecei na 6ª série 2 anos depois. Mas, claro, dá para olhar até mais para trás, né? Eu podia ter começado o balé com 5 e ao invés de 18, né? Até perguntaram com que idade eu comecei a dançar. Eu comecei com 11. Hoje tenho 21, então eu danço faz 10 anos. Mas poderia ter dançado a 18. Não, eu não penso muito nisso, né? Eu não penso muito em eu poderia ter começado com 3. Mas eu penso em talvez eu possa ter a influência para que crianças no futuro comecem com 3 e não com 15. Eu já fui, e eu acho que tendo começado mais tarde, eu também tenho uma chance única de mostrar para pessoas que começaram tarde que elas podem conseguir também. Então, eu acho que o preconceito afeta essa decisão no nível mais básico, né? Eu não sofri muito. Claro, quando eu comecei hip hop no colégio, me chamaram de gay, me chamaram tal, mas não foi bullying. Foi uma semana, né? Me zoaram, me xingaram, mas já tinha sofrido um pouco com bullying antes, por outras razões. E quando isso chegou, eu já tinha um certo grupo de amigos e eu tinha entrado para um grupo de dança, né? Que também tinha pessoas da escola, então a gente ficava junto. Então eu achei o meu grupo de pessoas que não me julgavam e eu fui bem com isso e estava tudo certo. Mas eu acho que no nível mais básico, e isso até entre as pessoas que dançam, dificulta aquele seu passo para falar em direção a eu quero que isso seja minha profissão. Tudo certo? Travou só um pouquinho a imagem, mas voltou já. O som continuou, a gente ouviu normal. Tá bom. Eu acho que o mínimo que todo mundo vai passar é o tempo que você perde decidindo fazer daquilo ou não a sua profissão por preconceito. Esse preconceito existe, esse preconceito me afetou, mas felizmente eu não sofri tanto diretamente com isso, né? Eu acho que tinha algum outro Não, ponto da pergunta ou era isso? para complementar tudo isso, você vê hoje que lá, então, nos Estados Unidos, até em Harvard ou em Los Angeles, imagina então um homem negro fazendo balé, então tu acha que ainda o preconceito acaba existindo e as oportunidades também são mais difíceis para essas pessoas? Sim. Não, assim, eu não posso falar do ponto de vista de uma pessoa negra na indústria da dança, né? Uhum. O que eu posso falar é que ser negro faz a sociedade, né, isso falando um pouco pelo meu pai, que é negro, e por amigos negros, isso é tudo que eu posso falar, é que é difícil de navegar a sociedade em si, não a dança só. Né? Claro que na dança é ruim, mas pelo menos, especialmente no hip hop, você entra numa sala em que tem uma chance de você não ser minoria. Né? Pelo menos isso é uma coisa que eu ouço de diferença positiva no mundo do hip hop especificamente, mas não adianta ter um espaço específico dentro de talvez uma companhia específica em que você é um pouco mais aceito se você sai do estúdio
e você pode chegar atrasado no estúdio porque você é parado pela polícia sem motivo, porque você, enfim, como você é visto é muito diferente, é uma experiência pela qual eu não posso falar. Eu não tive uma trajetória fácil na dança, mas eu sei que a minha trajetória não foi feita mais difícil. É tudo certo, eu recebi uma ligação e saiu aqui um pouco. Mas, enfim, eu sei que a minha trajetória não foi feita mais difícil pela minha pele. Isso é uma segurança que em si é um privilégio, com certeza. Então, eu quero estudar mais, sobre a cultura que eu danço hoje, do hip hop, porque é uma cultura negra e de que eu me beneficio, né? Então, eu acho que é o meu dever saber mais sobre a história, saber mais das origens e de uma cultura que, queira ou não, eu estou emprestando e, queira ou não, eu estou sendo autorizado a participar, a dividir, né, mas que não é minha. Então, eu acho que isso também... Eu acho que essa é uma reclamação que eu ouço muito de amigos negros na indústria da dança, que essa cultura está se espalhando bastante, mas não pelas pessoas que fizeram ela para começo de conversa, e ela... Eu acho que falta um pouco de atenção com a apropriação, com você se beneficiar de uma certa cultura sem reconhecer as origens e as fontes e, enfim, as bases de sustentação dessa cultura. Então é algo... Gente, nós vamos continuar essa live agora. Eu tenho o Instagram tá me notificando que eu tenho 1 minuto para encerrar. A gente volta para continuar agora mesmo. Eu vou precisar 30 segundos só para salvar isso aqui. E a gente, daqui a 30 segundos, a gente volta nos mesmos perfis. Já estou abrindo de novo. E aí nós vamos falar muito sobre como que o João hoje vê as oportunidades para os brasileiros trilhar esse caminho, essa jornada que hoje ele fez e que ele vai dar as dicas para nós. Então, só 30 segundos, estamos voltando.